Bom, graças a Deus. Bom, irmãos, nós estamos aqui então para o nosso estudo na Carta aos Romanos e graças a Deus por essa insígne oportunidade que o Senhor Jesus nos dá. Nós ainda estamos terminando a aula passada. Os irmãos lembram que nós estávamos lá na segunda lição e na segunda lição nós estávamos estudando a Carta aos Romanos, o versículo de número 2. Nós falamos sobre o conceito de santidade e começamos a falar sobre o conceito de escrituras, qual que é o papel das escrituras dentro da teologia do apóstolo Paulo. Hoje nós preparamos a aula que eu passei para vocês ali em PDF também, e é a lição de número 3. Então a lição de número 3 é um complemento, por quê? Por causa que ela dá continuidade ao versículo de número 2. Então Romanos capítulo 1 e o versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. E temos bastante coisa para a gente estudar hoje. A aula hoje foi assim bastante produtiva na hora de preparar. Eu trouxe alguns livros aqui que eu recomendo aos irmãos que puderem comprar. Esse aqui é a Carta aos Romanos, tá bem? Do Calbart. Então, os irmãos vão poder estar buscando esse livro e se vocês o encontrarem, comprem. É um investimento, tá bem? Esse que eu tenho aqui, ele é da Fonte Editorial. É um clássico para se estudar. Hoje também eu tive que recorrer à chave linguística, tá bem? Do grego do Novo Testamento. Esse daqui já é da editora Ragnos, para que a gente não se perca lá nos conceitos gregos, a gente não pode inventar. Fiz um pouco de consulta também na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, do Russell Norm Champlin. Contei também com o apoio deste outro livro aqui, ó, Documentos da Igreja Cristã, do H. Bettenson, também da editora Ast, e o livro que eu havia citado para os irmãos na aula passada, Como a Bíblia Tornou-se um Livro. Esse daqui realmente ele é um material pesadíssimo das edições Loyola, que ele vai explorar para a gente como que a crítica textual ela pode nos auxiliar para a gente enxergar a Bíblia como um livro sagrado, sim, mas também um livro histórico humano, um projeto humano. Então esse material que a gente consultou, meus irmãos, é para que a gente pudesse aí ter um pouco mais de clareza na hora da gente estar preparando a lição, porque a gente não pode inventar teologia, como a gente também não inventa a Bíblia Sagrada, a gente não inventa a interpretação. Essa é a nossa intenção. A intenção é servir aos irmãos com aquilo que já foi produzido pelo mundo editorial, pelo mundo teológico, contando sempre com a graça de Deus. Sempre que a gente vai trabalhar o texto sagrado, a gente tem que ter o máximo de cuidado para não inventar história, tá bem? Bom, a lição de número 3 nós vamos falar sobre o Filho de Deus, que é o título, tá bem? Hoje aqui, nessas anotações, eu enviei para os irmãos aí, vocês podem estar acompanhando no PDF que eu enviei para os irmãos. Então, o título da lição é o Filho de Deus. Então, na versão revista e corrigida que eu citei para vocês, que é esse daqui que eu uso, eu estou utilizando essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia Apologética de Estudos, tá bem? Versão revista e corrigida. Essa aqui é a Bíblia principal que eu estou utilizando ao lado de outras versões também quando é necessário. E eu enviei para vocês também o texto grego aí que é o grego bizantino, tá bem? O grego bizantino, que ele passou por uma importante revisão em 2005 e em 2014 foi feita também uma nova revisão do texto grego bizantino. O pessoal da igreja ortodoxa grega, eles não descuidam das traduções, eles não descuidam das investigações crítico-textuais, eles não descuidam. Então, nós vamos hoje trabalhar a primeira palavra do texto grego, que é peri. Vocês veem aí, peri tu uio autou, ou uio autu. Então, peri tu uio autu é a tradução, quando a gente vai traduzir, a gente traduz assim: acerca de seu filho. Peri é acerca, tá bem? E uio é o filho de Deus. Então é o uio.
Aí você tem o autu-to, que são as palavras que vão fazer a conexão entre um termo e outro. Nós vamos falar bastante sobre o Filho de Deus nesta lição de número 3. Hoje é quinta-feira, com a graça de Deus, na terça-feira a gente volta, por causa que esse versículo 3 aqui, a gente não pode ter muita pressa, porque é nele que existe uma profunda cristologia e muitas discussões, meus irmãos, mais de 500 anos de discussão sobre a cristologia. 500 anos. Quer dizer que se a igreja teve que esperar 500 anos para chegar a um consenso teológico da cristologia, nós podemos esperar aí 1 ou 2 semanas se é necessário. Hoje nós daremos então entrada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. Daremos entrada, nós não vamos conseguir terminar. Essas 2 horas que nós estamos fazendo aqui também é um tributo ao nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento que a gente para estudar a palavra de Deus. São 2 horas na terça, 2 horas na quinta-feira. E porque o Senhor Deus nos dá essas 2 horas. Então nós devolvemos a Ele meditando na sua palavra. Então vamos para a introdução, tá bem? Vamos para a introdução. 4 perigosas heresias ameaçaram o Evangelho nos primeiros 500 anos da era cristã. O apóstolo Paulo ele disse para nós que Cristo ele é o mistério de Deus. É um mistério que Deus havia ocultado desde os tempos eternos. Quando o Senhor Jesus ele veio para estar entre nós, o evangelista João ele é bem claro, ele veio do seio do Pai. Ele veio do seio. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No texto grego está dizendo que no princípio era o Logos estava no seio de Deus e o Logos era Deus. Quer dizer que um estava reclinado sobre o outro. Essa é a figura de linguagem que o Evangelho de João traz para nós. Uma tradução possível também para o Evangelho de João é que o Cristo estava voltado para Deus, estava prostrado diante de Deus. Isso é uma tradução possível também. O Cristo, que hoje para nós ele é popular, muito popular, tem filme, tem novela, tem minissérie, tem drama, tem música sobre ele, tem pregações. Então o Cristo que para nós hoje ele é uma revelação, até a vinda dele, a primeira vinda, ele era um segredo de Deus. O segredo de que Deus tinha um filho. Era um segredo. Aí esse segredo foi manifestado pelo Novo Testamento, pelo Evangelho, para nós, aí o apóstolo Paulo, porque chegou a plenitude dos tempos. Na carta aos Gálatas, Paulo diz, chegou a plenitude dos tempos, quer dizer, os tempos estão completos, isso é plenitude. Estando completo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a carne e sob o regime da lei de Moisés. Até aí, nós vemos tudo isso aí nas cartas do apóstolo Paulo. Hoje a gente aceita a pessoa do Senhor Jesus com mais tranquilidade, mas no primeiro século esse segredo sendo revelado causou choque. Na carta aos Coríntios o apóstolo Paulo fala que foi escândalo e loucura, tá bem? Loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Cristo ele é a pedra principal de esquina que os principais sacerdotes, os principais construtores da sociedade humana rejeitaram. Rejeitaram a pedra e esta pedra rejeitada, diz a palavra de Deus, ela foi posta como principal pedra de esquina, eleita e preciosa. Bem-aventurado aquele que se edificar sobre ela e coitado daquele que tropeçar sobre ela. Quer dizer que o Senhor Jesus ele veio para que houvesse o cumprimento da profecia de Simão. Vocês lembram, né? Simão ou Simeão. Algumas traduções é Simão e outras é Simeão. Quando ele foi lá ao templo de Jerusalém, profetizou para Maria e disse que o Senhor Jesus estava sendo posto como um sinal de contradição. Que seria um sinal de contradição para que ele pudesse fazer a divisão de águas, né, entre o povo de Israel. Quer dizer, muitos acreditariam e muitos rejeitariam. O Senhor Jesus ele é um mistério, tá bem, irmãos? O Senhor Jesus ele é um mistério, continua sendo um mistério. Nós não desmistificamos o mistério do Senhor Jesus. A gente trabalha as Escrituras com a simplicidade que ela permite a gente trabalhar. É um mistério, a gente toca no mistério, mas toca com reverência e toca com cuidado. Mas quando a gente perde essa reverência, meus irmãos, ou esse cuidado, aí o apóstolo Paulo fala que a gente vem
enfatuado na nossa própria mente carnal. Veja só a linguagem contundente do apóstolo Paulo. Pessoas que são enfatuados na sua própria compreensão carnal tocam no mistério sem reverência. Quando você toca no mistério sem reverência, você é confrontado pela pedra angular, que é o Senhor Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Estamos aqui estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O que é que acontece? O heresiarca, meus irmãos, é aquela pessoa que ele quer desmistificar o mistério. Então ele quer tocar no mistério, racionalizar o mistério, diminuir a grandeza do mistério para que ele caiba dentro de um sistema teológico. Isso é um erro, tá, irmãos? Nós não podemos cometer esse erro. Sistematizar a cristologia de uma tal maneira que as pessoas consigam compreender racionalmente. A teologia sistemática ela tem a sua valia, só que nós não podemos trabalhar só com uma teologia sistemática, por exemplo. Temos que trabalhar com muitas teologias sistemáticas, porque uma vai complementar a outra. E é no choque de ideias que a gente acaba encontrando o poder da palavra de Deus, que não precisa ser desmistificada. A palavra de Deus não precisa ser desmistificada. Ela tem que ser mantida como ela está. O heresiarca ele não aceita essa limitação. O heresiarca ele quer desfazer o escândalo, diz o apóstolo Paulo. Desfazer o escândalo para agradar ou a gregos ou a judeus. Aí Paulo fala, eu não vou agradar a homem algum. Se fosse para agradar homem, eu não era nem servo de Cristo. Vai pregar o mistério do jeito que está. E o mistério vai provocar as pessoas a emulação da fé. Você prega o mistério, você ensina o mistério, a pessoa fica encucada e com o mistério Deus vai fazer a loucura da pregação. Pela loucura da pregação, ele vai fazer a emulação da fé. A pessoa começa a crer nesse mistério, sem desmistificar. Pronto. Aí o evangelho, poder de Deus, salva grego e salva judeu também. Mas quando a gente tenta diminuir o mistério para caber na nossa caixinha de teologia sistemática, a gente pode se tornar um gnóstico, por exemplo, como eu disse para os irmãos aí. 4 heresias surgiram ao longo de 500 anos para desmistificar o mistério de Cristo. Não vou entrar assim no mérito de cada uma, só vou citar aqui, porque os irmãos podem comprar esse livro aqui, ó, adquirir ele, vai atrás, tá bem? Documentos da Igreja Cristã. Eu estudo esse livro aqui há pelo menos uns 15 anos, meus irmãos. Uns 15 anos. Quando eu descobri ele, que eu não tinha dinheiro para comprar, eu juntei dinheiro e fui atrás. Demorou, aí quando eu consegui, comprei e não larguei mais. Está todo esfolhado. Então, documentos da Igreja Cristã. Ele vai colocar você de frente de textos que foram escritos em latim, em grego, em outras línguas, como as línguas dos pais da igreja, falavam latim, falavam grego. Então são textos que você não teria acesso, porque não consegue não consegue traduzir. Alguém foi lá e fez isso para nós. Você vai ali na livraria e compra o livro. Por isso que nós devemos muito valorizar o livro físico, o máximo possível. Eu não sou contrário em absoluto que a gente venha aqui a distribuir os PDFs pelas redes sociais. Estão aí e eu favoreço a leitura de tudo quanto é forma. Mas na primeira oportunidade que você tiver de adquirir o livro físico, faça isso, porque você está honrando também o autor e a editora desse livro. Você imagina um livro como esse daí, de repente ele traz para você aí textos de mais de 2000 anos de história da igreja, bem condensado e na mão. Então nesse livro, por exemplo, você vai encontrar lá uma série de heresias sobre a pessoa de Cristo. Porque o século II, o século III e o século IV da igreja foi para estabelecer qual que seria a cristologia ortodoxa, como que a igreja vai tratar o mistério, que é o mistério de Cristo. Quer dizer, aí vão surgir lá no primeiro século, já surgiram os gnósticos. Nos dias de João surgiram os gnósticos, nos dias de Paulo surgiram os gnósticos. Esses gnósticos, eles eram pseudo-cristãos. E por que pseudo-cristãos? Porque eles não aceitavam a encarnação de Jesus Cristo. Eles renegavam que Jesus tivesse um corpo humano. E surgiram vários tipos de gnósticos. E quando você lê as cartas do apóstolo João, você fica impressionado com a penetração que o gnosticismo
teve na igreja. Líderes cristãos eram gnósticos. Qual que é a base da salvação no gnosticismo? É o conhecimento. A palavra gnose significa conhecimento. Você tem um conhecimento, esse conhecimento te ilumina e essa iluminação é a tua salvação. Se eles estão renegando o corpo humano de Jesus, eles também vão renegar a eficácia da cruz, o poder da cruz, a realidade da cruz. Inclusive, uma das versões gnósticas diz que o Senhor Jesus ele trocou de lugar com Simão Cirineu, e Simão Cirineu foi crucificado no lugar de Cristo. Para vocês verem, nós não damos mais atenção ao gnosticismo, mas existe muito gnosticismo também quando nós renegamos o sacrifício vicário do Senhor Jesus. O que é o sacrifício vicário? É aquele que ele morre no lugar do pecador. Então o sacrifício de Cristo ele é vicário. O sacrifício de Cristo ele também é expiatório. E por que ele é expiatório? Ele vem para limpar a ficha do pecador. Então o sangue é colocado sobre o pecado e o sangue do Senhor Jesus ele faz com que o pecado ele seja anulado. Então ele perde a sua eficácia e perde a sua existência diante de Deus. O termo expiação no Novo Testamento não é o mesmo que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, expiação é uma coberta que se coloca sobre o pecado, mas ele continua lá. Aí diz o autor aos Hebreus, no ano que vem, você vai lá e coloca uma nova coberta comemorando. Quer dizer, a linguagem que o autor aos Hebreus fala. Comemorando o quê? Comemorando que os seus pecados estão cobertos. Antigo Testamento. Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo, ele é posto sobre o pecado e o pecado ele é anulado. Ele vai para a inexistência. Não pode mais ser contado. Então o sacrifício de Jesus é vicário, porque substitui o pecador. Cristo morreu no lugar do pecador. Ele é expiatório, ele limpa você de todo o seu pecado. O sacrifício do Senhor Jesus, ele é perfeito, ele é completo. E ele é um fato histórico, como diz o credo, que a gente chama de credo apostólico. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Fato histórico. Tá bem, meus irmãos? Fato histórico. Então, o gnosticismo é essa doutrina que vai negar a historicidade do Jesus humano. Tá bem? O Jesus humano, ele trouxe uma discussão no século XIX e no século XX para o seio da teologia. Não para o seio da igreja, mas para a teologia. Então, os teólogos começaram a fazer uma investigação do chamado Jesus histórico, como J.J. Jeremias. Será que o Jesus histórico realmente existiu ou ele é uma criação fantasiosa dos evangelhos? Foi-se em busca das fontes históricas para saber se Cristo é ou não um fenômeno histórico. Discussão que os irmãos que estão estudando teologia devem também um dia entrar no entrave, tá bem? Devem correr atrás. Uma discussão séria. Em determinado momento alguém vai provar para você que Jesus é uma criação mítica ou mitológica ou apenas uma ideia messiânica. Ataques contra a cristologia é o que não falta. Não falta porque o apóstolo Paulo diz, se alguém vos anunciar outro evangelho além deste que nós já anunciamos, seja por epístola, seja um anjo vindo do céu, ou nós mesmos aqui, seja anátema. Se eu anuncio um outro Cristo, um outro evangelho, eu invalido o evangelho do Senhor Jesus, invalido o seu sacrifício vicário também, e aí a fé para mim ela se torna impossível. Por isso que o adversário ele vai renovar os ataques de heresias cristológicas, para que eu passe a crer num outro Cristo diferente daquele que os apóstolos anunciavam, diferente daquele que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Bom, essa aí é a heresia gnóstica que eu falei para vocês. Existe uma outra heresia que surgiu também, essa mais forte ainda, aí já no século II, que é a heresia de Ário. Ário ele era um importante presbítero, bem, era um homem intelectual, era um homem piedoso, tá bem? Piedoso. Ele influenciou muitas pessoas, milhares de pessoas. A igreja era dividida por causa do que a gente chama de arianismo, as heresias de Ário, porque ele negava a divindade de Jesus. Jesus não é Deus. Mas o que a gente faz com o evangelho que diz que Jesus é Deus?
Aí Ario dizia, as passagens que falam que Jesus é Deus não são claras. Nós temos que entender, meus amados irmãos e irmãs, que o Novo Testamento não estava pronto no tempo desses heresiarcas. O Novo Testamento, eles são documentos da igreja, documentos, os evangelhos são documentos da igreja, o livro de Atos é documento da igreja, as cartas de Paulo são documentos da igreja, e o Novo Testamento ele estava disperso. Quer dizer que os livros estavam espalhados nas comunidades, nas igrejas. Eram lidos como documentos ou missivas dos apóstolos. Mas até que o Novo Testamento viesse a ser canonizado, as heresias penetraram muito na igreja do Senhor Jesus. Penetraram demais. E foi necessário que os pais da igreja se levantassem para poder fazer a defesa do que a gente chama de ortodoxia, a cristologia sadia que veio dos lábios dos apóstolos. Então nós temos uma ponte. A ponte são os apóstolos. Depois nós temos os chamados padres apostólicos. Padres apostólicos são aqueles primeiros pastores que estiveram aos pés de algum apóstolo. Então são os padres chamados apostólicos. Aí depois dos padres apostólicos nós vamos para os apologetas. Apologetas são aqueles que vão fazer a defesa da fé. E depois nós vamos ter aí a grande patrística, que são teólogos da história da igreja, que estão discutindo as doutrinas do Evangelho. Então o que acontece? O Novo Testamento não está pronto. Como é que eles vão fazer a defesa contra o gnosticismo? Como que eles vão fazer a defesa contra o arianismo? É uma questão de versatilidade com a Bíblia hebraica, que é o que eles tinham na mão. A Bíblia hebraica e a necessidade que houve de descobrir onde estavam os escritos dos apóstolos. Aí começaram a surgir muitos escritos apostólicos. Só que começaram a surgir muitos escritos apostólicos que eram, na verdade, pseudo-epígrafos. É assim que se pronuncia, tá bem? Pseudo-epígrafos. O que é um pseudo-epígrafo? O cara escrevia e colocava o nome de um apóstolo. Pseudo-epígrafo. Quer dizer, chegou aqui na minha mão aqui uma carta, está assinada como sendo pelo apóstolo Paulo, por exemplo, um livro apócrifo chamado o Evangelho de Pedro. Opa, aqui é o Evangelho de Pedro. Ou o Evangelho de São Tomé. Ou o Evangelho de Maria Madalena. Chegou aqui na minha mão Atos de Paulo e Tecla. Opa, isso aqui veio de Barnabé. Mas e agora? Como que eu vou saber que esses escritos realmente são de Pedro, de Paulo, de Barnabé? Como que eu vou saber? Aí surgiu a necessidade da intelectualidade, o dom de discernimento de espíritos que Deus deu para os pais da igreja. Os pais da igreja são homens de alta cultura filosófica, bem, e teológica. Não é só filosófica, e teológica. Por que Deus levantou essa turma toda? Para combater no terreno do inimigo, meu irmão. Para isso. Já que estão desmistificando o mistério de Cristo e argumentando filosoficamente, filósofos que se converteram a Cristo começaram a combater as heresias. Não é que eles eram só filósofos, eles eram filósofos e teólogos também. Muitos deles eram poetas. Então o que acontece? Essa turma toda começou a organizar os documentos para saber qual que é autêntico, que é apostólico e qual que é pseudo-apostólico. Aí surgiu a canonização, a regra de canonização do Novo Testamento. Tem que ter sido escrito autenticamente por um apóstolo. Tem que ter sido aceito pela comunidade cristã e reconhecido como carta do apóstolo Paulo. Não pode conter erros de doutrina cristológicas. Cristo deve ter passado pela cruz, passado pela manjedoura, julgado por Pilatos. Seus milagres têm que ser autenticados. Sem falar do testemunho do Espírito Santo. São várias regras de canonização. Então, de centena de escritos, aí classificou-se. Esses aqui são pseudoepígrafos, têm doutrinas duvidosas. Se é doutrina duvidosa, foi chamado de apócrifo. Apócrifo quer dizer que ele não tem inspiração de Deus. Apócrifo. Ou pseudoepígrafo. Falaram que é do Pedro, mas não é do Pedro, coisa nenhuma. Falaram que é de Tomé, mas não é de Tomé, coisa nenhuma. Falaram que é de Paulo, mas não é de Paulo, coisa nenhuma. De todos os livros, meus irmãos, o que nós temos aí hoje são os 27 livros do Novo Testamento.
Existe muito ataque contra a palavra de Deus, mas é muito ataque, isso aí não vai parar. As pessoas continuam querendo desmerecer a obra do Espírito Santo e dos pais da igreja quanto à canonização do Novo Testamento. E hoje, qual é a evidência que nós temos aqui um documento autenticamente cristão? É o sinal do Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo dá testemunho das Escrituras. O Espírito de Deus que inspirou os apóstolos é o mesmo que inspirou os profetas. Ele dá testemunho dos profetas e dos apóstolos. Então a presença do Espírito Santo na igreja, na comunidade, os seus sinais, o chamamento para o arrependimento, o seu batismo, a sua iluminação, são sinais de que quando você abre as Escrituras Sagradas, Deus está falando. Então nós temos que ter esta evidência sempre presente em nossos corações. Surgiu essa heresia do arianismo, negava a divindade de Jesus. E para provar a divindade de Jesus, os pais da igreja foram atrás dos escritos apostólicos. E os escritos apostólicos eles são abundantes, afirmando que Jesus ele demonstrava atributos divinos. Aí vai surgir a dúvida para nós. Esses atributos divinos são de Jesus ou não são de Jesus? Aí nós vamos descobrir pela teologia, pelos estudos das Sagradas Escrituras, que o Senhor Jesus está participando dos atributos do Pai. O Pai, que está em Jesus, é quem faz as obras. Isso aí é uma afirmação do Evangelho de João. Quer dizer, mas eu só posso participar desse atributo do Pai se eu tiver filiação com o Pai, ser da mesma natureza. E sendo da mesma natureza, porque o Filho é da natureza divina, da natureza do Pai. Então, sendo da natureza divina, o Senhor Jesus participa dos atributos sobrenaturais de Deus pelo Espírito Santo. Aqui nós temos a doutrina da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo em unidade. Em unidade para executar a cura de um cego. Em unidade para fazer a ressurreição dos mortos. Em unidade para trazer o Evangelho. Em unidade para descer o Espírito Santo. Eles formam um conselho. Nós chamamos de Conselho da Eterna Trindade. Então a Trindade entra em concerto e só age em unidade. O Pai não age sem o Filho não age sem o Pai ou sem o Espírito Santo. E tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem em unidade para a nossa salvação, como diz o apóstolo Paulo. Surgiram mais duas heresias. Isso aí ao longo de 500 anos. Quer dizer, foi combatido o gnosticismo, foi combatido o arianismo e depois foi combatido o nestorianismo. Nestorianismo, tudo isso aqui é gente piedosa, tá bem? É gente que quer servir a Jesus, mas não o Jesus das Escrituras, e sim o Jesus que eles filosoficamente inventaram, como diz o apóstolo Paulo. Seja bem-vindo, irmão Paulo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Depois os irmãos pegam essa aula gravada na internet com a graça de Deus. Então, Nestório, o que ele ensinava? Que o Senhor Jesus ele tinha duas naturezas. Tá certo. Natureza divina e natureza humana. O que os gnósticos negavam? Negavam que Jesus teve um corpo humano. O que é que os arianos negavam? Eles negavam que o Senhor Jesus fosse Deus. O que é que Nestório dizia? Que Jesus era Deus e que Jesus era homem. Até aí está certo. Só que ele confundiu dizendo que as duas naturezas do Senhor Jesus se uniram e depois se misturaram. Vocês entenderam? Então Jesus deixou de ser humano, deixou de ser divino para ser uma terceira entidade, um terceiro ser, com uma natureza híbrida, uma natureza misturada. Eu costumo falar, uma espécie de milkshake de Jesus. Lógico que isso aí com toda a reverência. Como assim? Jesus ele era uma espécie de esquizofrênico, não sabendo se ele era Deus, não sabendo se ele era homem, às vezes se comportava como homem, às vezes se comportava como Deus, porque as suas duas naturezas se fundiram numa terceira natureza. Aí os pais da igreja, os teólogos, eles disseram, tem coisa errada aí, tem coisa errada. Ele tem duas naturezas, só que as duas naturezas do Senhor Jesus, elas mantêm a sua própria pessoalidade, tá? As duas. Elas se unem em uma pessoa, porque é uma só pessoa que é a pessoa do Senhor Jesus. Mas mantém as duas naturezas em união, que a gente chama de união hipostática. Eu escrevi para os irmãos aí. Ele negava a união hipostática das duas naturezas de Jesus. São duas naturezas. Continua Deus, continua homem, se unem. É uma só pessoa. A pessoa do Senhor Jesus é divino e humano.
mas não acontece uma esquizofrenia do Senhor Jesus, uma miscelânea. Jesus não é híbrido. O pessoal combateu o nestorianismo. E depois surgiu o Eutiques. Daí vem a heresia eutiquiana ou eutiquianismo. Negava a plena humanidade de Jesus. Então, o Eutiques dizia o seguinte: antes de Jesus encarnar, plenamente divino. Plenamente divino. Agora o Senhor Jesus encarna. Ele traz a natureza humana. E quando ele traz a sua natureza humana, aquele divino do Senhor Jesus, ele foi absorvendo o humano. Então Cristo andava como Deus na terra e não como homem, porque a natureza divina de Jesus absorveu a natureza humana. Parece uma doutrina assim maravilhosa, né? Nós temos aqui Deus andando entre nós. Só que nós não podemos esquecer que isso aí já foi ensinado anteriormente. Está rebaixando a natureza humana do Senhor Jesus e o seu sacrifício na cruz acaba sendo esvaziado também. É como se Cristo não tivesse sofrido e sim representado um papel. Essas 4 heresias os irmãos vão encontrar. Eu utilizei aqui a Bíblia Apologética de Estudo. Eu usei também esse livro aqui, Documentos da Igreja Cristã. Eu usei também a enciclopédia do Dr. Champlin. E vocês vão encontrar essas heresias aí em muitos dos livros da história da igreja. Muitos. Quem se aprofundar em heresiologia vai perceber que hoje nós estamos aí com um mingau, comparado com aquilo que foi heresia para os pais da igreja combaterem. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa e já vamos retornar para que os irmãos e as irmãs possam aqui fazer as suas primeiras perguntas, tá bem?